Lá vem o ataque. Boa noite, estamos começando mais um de Prima Com e para essa noite nós temos um convidado maravilhoso. O cara entende muito. Em época de Copa do Mundo, tem que trazer craque. Cara que conhece da bola, jogou bola, sabe o que fez, sabe o que faz. E esse convidado de hoje, com certeza, vocês vão curtir muito, porque a história dele é fantástica. Mas antes de nós começarmos, não esquece, compartilha, clica no sininho, manda para os amigos. É isso que nós precisamos para trazer mais pessoas como esse convidado que nós temos para hoje. Bem, vamos tocar já um pouquinho mais para frente. E esse já tocava de prima muito fácil. Fez o nome de muita gente também, além do próprio. O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que Reinaldo Domingues Mendes. Reinaldinho. Jogou muita bola. Santos, Fluminense, Curitiba. Sabia de tudo. Também só jogou com craque, mas depois ele me conta essa história. Mas, Reinaldinho, antes de começar, eu fui fazer uma pesquisa a respeito do teu signo. Aí descobri que você é geminiano. E daí só podia ser geminiano. A tua história, teu signo e tua história se completam totalmente, né, Reinaldinho? Quem é um geminiano? É uma pessoa versátil, inquieta, odeia rotina e é inconstante. É o retrato da sua carreira no futebol e também, de certa forma, na vida profissional. Reinaldinho, um prazer estar com você aqui. Depois eu vou contar como é que eu te conheci já na sequência, mas quero agradecer a tua presença. Bom, eu que tenho que agradecer, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter essa oportunidade, né, de contar um pouco da história desse tempo glorioso do nosso futebol, né? Com certeza. Que foi da década de 70, que foi acho que foi um auge do futebol brasileiro, né? Com certeza, né, Reinaldinho? Mas, Reinaldinho, antes de a gente começar, eu vou colocar aqui uma imagem que foi como eu te conheci. E que também tem um pouco do teu signo, que fala que o geminiano é uma pessoa extremamente sociável. Sabe como é que eu conheci Reinaldinho? Nós estávamos num bar em Curitiba, um amigo nosso em comum, do Zé, lá no Cabana. Zé, estou te esperando, hein? Prometeu segunda-feira, você não me falta. Nós estávamos lá no bar com o pessoal da torcida jovem, a torcida do Curitiba, de muito tempo atrás, já não está mais no estádio, mas os amigos continuam se encontrando. E num encontro desse, estamos lá falando de Curitiba, batendo papo e brincadeira para lá, brincadeira para cá. De repente chegou um rapaz à nossa mesa e falou assim: vocês não me conhecem. Aí um olhou para o outro e falou: desculpe, não conhecemos. Tá? Eu sou o Reinaldinho. E alguém mais que rápido pegou o celular e deu um Google lá e... Rapaz, Reinaldinho, 70, 71, 72, Santos, Fluminense, o cara acabou com a bola em todos os clubes com que passou e nós ficamos amigos. Aí foi uma cerveja, foi um bate-papo naquela noite maravilhoso e a isso eu agradeço a você, pois essa inconstância, mas essa vida social que você procura sempre trazer para os seus amigos, nos proporcionou esse encontro. Já começamos com um obrigado. Olha, o prazer foi muito grande meu, né? Ter uma torcida do nosso tempo lá, né? O pessoal já e continuando se reunindo. É muito importante, né? E eu fiquei muito grato daquele momento em que vocês até me deram cantaram lá. Muito agradável. Já saiu um grito de guerra naquela noite, né, Reinaldinho? Muito obrigado. Mas, Reinaldinho, nos reunimos hoje aqui para contar a sua história. Né? Uma história de craque, uma história impressionante. E até ontem, até na conversa, ontem não, no programa anterior nós tivemos com o Caxias, nós fizemos um comentário que é o seguinte: conversar com o craque é a parte mais simples, porque esse é boa gente, esse entende da bola, conversa, tá tranquilo para conversar e participar de um programa ou outro tal. Conversar com perna de pau é muito difícil. Esse se acha e não tem nem ideia de que não fez nada. Reinaldinho fez muito. E nós vamos começar a contar essa tua história lá no início dela, né? Reinaldinho começou na base do Santos. Sim. Comecei em 1965, no Juvenil de Santos,
O técnico era o senhor Ernesto Marques, pai do Cláudio Marques. Pai do Cláudio Marques. E nós tínhamos um time muito bom. No juvenil nosso jogava o Hermes, sim, que jogou no Curitiba. Tem a leva que vem de Santos para o Curitiba, né? O Negreiro, o Cláudio era infantil, o Cláudio Marques era infantil. O Clodoaldo, o Negreiros. Também jogou no Curitiba. O Edu, ponta esquerda. Então era um time muito, muito bom, né? E o centroavante era o Douglas. Sim. Grande artilheiro, ele foi ídolo no Bahia depois. E aí, a gente ali no juvenil, e algumas vezes a gente era chamado para treinar com o profissional. Aí devia ser. Eu e o Clodoaldo, nós dois já estávamos indo ali para treinar com o profissional. Sim. Aí eu tive o privilégio, né? O privilégio de treinar com o Coutinho, com o Toninho, centroavante, Toninho Guerreiro, né? Del Vecchio, lá o argentino. Então, eu tive a oportunidade de treinar com o Mauro, às vezes o Mauro me marcava, Mauro Ramos de Oliveira. Devia ser fácil. Devia ser fácil. Agora, não era fácil quando a gente treinava juvenil quanto o aspirante. Porque tinha um zagueiro que batia pra caramba, que era o zagueiro central do aspirante. Talvez você conheça ele. Oberdan. Esse, quando ele veio bater aqui, eu torcia muito por ele. Era extraordinário. Jogava bola, mas ele dava da gente. Tem uma turma daquela época lá que quem chorava era a mãe do outro. Minha mãe ia dormir tranquila. Esse era o ditado da época, né? Mas daí você jogou. Aí, nessa época de Santos, como é que foi esse... porque era o contato com um time... Edu Clodoaldo, Pelé, Coutinho, todos esses estavam ali naquele âmbito do pai do Cláudio Marques, que era um time que ele organizou no Santos. Exato. Como era essa experiência de estar lado a lado com uma seleção brasileira, praticamente? Né? Como é que foi isso? Olha, eu digo para você que era tanto craque, né? Que ou você treinava, ou você ficava olhando ele jogar, né? Mas dava para aprender também, né? Dava pra aprender. Mas eu dava uns driblezinhos no zagueiro e o Mauro falava, não faça isso, menino. Fez gol lá? Fiz os treinos, fazia gol. Agora, tinha o meu companheiro, que era o Douglas, né? Que quando nós treinávamos juntos, ele era um fenômeno de artilheiro. Tanto é que o Douglas fez quase 100 gols, fez dupla com o Pelé, né? Depois, e fez quase 100 gols no time do Santos. Depois foi para o Bahia e foi ídolo, famoso, fez quase 300 gols no Bahia. Né? Então, fazia dupla com ele, então era bom, né? Era fácil, né? Era fácil. Era de prima, né? Toca ali que eu saio aqui. De prima. Já resolve, né? Era bom. Aí estava nessa época, nessa fase. Aí apareceu o Fluminense lá. E o Santos tinha oferecido um contrato para nós, para mim e o Clodoaldo já. Mas deixa eu até... Desculpa te interromper, até mais para poder entender um pouquinho dessa parte da história. Ia ser muito difícil, estando ali no Santos, subindo, porque naquela época tinha o juvenil, tinha o aspirante, também, que também era praticamente... era quase o time reserva do time principal, né? Até por número de substituições e tudo mais que tinha naquela época, que era diferente. Para chegar no time principal com toda essa nata do futebol brasileiro, ia ser difícil. Muito difícil. Então o Fluminense veio muito a calhar naquele momento para você. Né? Exatamente, né? E aí eu e o Clodoaldo, nós fomos o Fluminense. Né? Ficamos na casa do Carlos Alberto Torres. Será que era para aprender mais um pouco? E aí eu assinei com o Fluminense. E o Clodoaldo, como o Clodoaldo morava no estádio, ele não tinha paz, né? Ele ficou receoso e acabou não acertando com o Fluminense. E eu acertei, e aí tivemos um problema, porque aí o Santos não quis liberar, entrou na justiça contra o Fluminense, né? Uhum. E aí fiquei um período aí, uns 3 meses, sem definição, né? Até que a CBD. CBD, né? Federação Brasileira de Esporte.
E aí liberou, deu ganho de causa para o Fluminense, porque também era todo mundo do Fluminense, né? Era todos do Fluminense. E aliás tinha uma outra coisa, né? Quem mandava na CBD era tricolor também, né? Porque era o Avelange era o presidente. Até eu tenho a carteira de profissional, a minha carteira de jogador profissional, que quem assinou foi o Avelange. Está guardada lá. Está guardada. Isso é uma relíquia que já vale. É uma relíquia. E aí, então... Aí acabei indo para o Fluminense, né? E aí são 4 anos de Fluminense, né? 4 anos de Fluminense. Primeiro no juvenil, aqui, chegada no Fluminense, juvenil, guri de tudo. Quantos anos você chegou no Fluminense? 18 anos, até 17 para 18. 17 para 18. Estava fazendo 18. Naquela época tinha uma coisa diferente, né? Podia jogar com 17 para 18, já podia jogar profissional. Podia já era jogar, a condição de até assinar como profissional, né? Sim, sim. Fato, Pelé já era, com 18, 17 anos, já era profissional do Santos. Eu já cheguei a jogar da primeira vez, profissional, eu estava com 19, acho que 18, 19. Eu joguei, não sendo profissional, eu joguei no profissional. Joguei contra o Vasco, foi uma quarta-feira à noite, tinha 70 mil pessoas no estádio. Como é que é, com 19 anos, encarar o Maraca? É brincadeira. Contra o Vasco. Você fica meio anestesiado, né? De noite, uma quarta-feira à noite, você olhava assim, o pessoal acendendo cigarro, aquela podia. Então ficava aquela luzinha, um negócio impressionante. E impressionante também era a zaga do Vasco, eles não eram bem falados, os zagueiros do Vasco, né? Era o Brito e Fontana, e eu joguei de centroavante a primeira vez. Mas jogou de centroavante caindo pela direita ou pela esquerda? Aí o Brito falou assim para mim, olha, garoto, não chega nem perto aqui que eu te arrebento inteiro. Falei, não, vamos lá, né? Isso era o cartão de visita de qualquer zagueiro. Zagueirão, né? Eles eram bravos. Batiam, né? Batiam o Fontana. Quem sofreu muito com eles foi o Edu, irmão do Zico, né? Que pegava ele bastante. Então, mas aí tem uma outra pergunta que eu tenho para te fazer aqui. Esse pessoal era muito grande. Sim. Era tudo na base de 1,80 e como é que era você com 1 e quanto? 70 e quanto? Não tinha para chegar na... Eu pesava 55 quilos e tinha 1,66 m. Então era para chegar na velocidade e rezar para chegar antes. Não, eu não deixava o pessoal chegar em mim, né? Uhum. Eu tinha que ser ligeiro, rápido. E depois até tem uma passagem da Torneio do Povo que eu vou contar aí. Porque isso foi uma característica tua depois... Esse foi um aprendizado. Exatamente, porque eu não deixava, eu sempre encontro a bola e jogava na diagonal, para o zagueiro não poder chegar, né? Então por isso que eu usei da brincadeira de pela direita ou pela esquerda. Exatamente, mas é por aí mesmo, a gente tem que fugir. Mas no Fluminense, primeiro, campeão pelo juvenil do Fluminense, sim, campeão estadual pelo juvenil. 68, né, pelo Fluminense, que tinha um time também que... tem alguns jogadores... de respeito, né? Eu tenho uma história para contar do Fluminense, se eu puder contar. Por favor. Posso contar, que claro. É muito interessante. Estamos contando a sua história. É muito interessante, porque eu estava lá, cheguei bem, né? Porque o Santos entrou na justiça contra o Fluminense para mim ficar naquele time que tinha no Santos, né? Uhum. Então eu cheguei bem, tá? E eu estava tendo treino do infantil e o treinador era o Pinheiro. Aquele famoso Pinheiro, foi da seleção de capitão de 54. Era Castilho, Pindo e Pinheiro, né? Aquele famoso trio ali. E aí o Pinheiro falou assim para mim, Reinaldo, o que você está achando do meu time aí? Eu falei, Pinheiro, você quer que eu fale mesmo? Ele falou assim, eu falei, é ruim o teu time. Se você quiser, eu trago um time de Santos para você aqui. Ele falou assim, pode trazer. É mesmo? É mesmo. Já estava trabalhando de empresário naquela época? Eu não tinha negócio de empresário. Eu falei, vou pegar a molecada lá em Santos. Então, essa fotografia aqui, tem alguns que eu levei pro Fluminense. Um deles é esse aqui, o Marco Antônio. Marco Antônio. Que foi craque, foi campeão mundial de 70. Foi molequinho, ele só não foi titular porque ele era muito novinho. Acho que ele tinha 17, 18... Foi Everaldo, que foi 16 para 17. 17 anos. Everaldo? Aqui, esse aí sou eu, não sei se é ele. Esse aqui, o Didi, parecido comigo. Didi, meio do campo. Meio de campo. Foi titular depois do Fluminense, né? E depois voltou para o Santos, né? Tinha o goleiro lá, que era o Jabuca, lá, aquele escuro lá.
Deixa eu ver se tem mais algum aí. Acho que não. É desse aí não, do juvenil. Não. É que esse daqui que eu estou tentando reconhecer, não estou lembrando. Não, porque ele tem uma cara meio conhecida. Acho que não chegou a ser... Mas esse era o time do Fluminense no juvenil campeão. Da época. Campeão. E depois desse time juvenil... aquele ali jogou o Sérgio Roberto, jogou no Curitiba também, lembra? Ponta direita? Ponta direita? É. Mas ele vem depois. Bem depois, não tem nada a ver com esse que eu estou contando. Não, mas mesmo na tua época, que tu faz ali até 73 do Curitiba, ele vem depois disso. Vem depois disso. Depois disso. É. E o Pinheiro está lá, né? O Pinheiro era auxiliar, ali, não sei se ele estava da comissão. E tinha o técnico do juvenil, era o Tele Santana, né? Já começava um negócio meio complicado, né? Até uma dúvida, agora me tira uma dúvida. O Tele jogou no Fluminense. Jogou. Foi atleta do Fluminense. Foi um grande jogador do Fluminense. Mas ele faz uma transição direta para a comissão técnica? Não, ele foi jogar no Guarani de Campinas, me parece. Sim. Depois ele voltou, ele tinha uma sorveteria em Madureira e tal. Ele estava com essa sorveteria, aí chamaram ele para ser... Ele não começou técnico infantil. Depois que ele faz a carreira dele. E ele faz a carreira já mesmo no Fluminense mesmo, para depois sair para ir para São Paulo. Ele foi para o Atlético Mineiro. Saiu foi para o Atlético. Mas daí o Fluminense campeão juvenil, aí campeão da Taça Guanabara e campeão da... A Guanabara é do Rio de Janeiro, como é a... Campeão Carioca. Campeão Carioca e a Taça Guanabara. São os dois turnos do Campeonato Carioca de antigamente. Ele achou os também campeões. O time meio fraco, né? Tinha o goleiro era o Félix. Seleção. Tem mais seleção desse time aí. O Altair, que foi o zagueiro. O Marco Antônio já estava no time. Tinha o Lula, que jogou na seleção também. Foi também na seleção, internacional. O Lula começa no Fluminense? Não, ele começa no Fluminense. No Fluminense, depois que ele vai para o Inter? Depois que ele vai para o Inter, 75 que ele foi para o Inter. 75 ele não, é verdade. Agora, quem resolveu o título aí foi esse cidadão aqui, o Flávio Minuano. Flávio Minuano. Um dos maiores artilheiros do Brasil. Rapaz, eu não... Jogou no Inter. Me passou. Flávio Minuano foi... Se você pesquisar aí, você vai ver... Eu acho que ele fez uns 700 gols, se não me engano. É mesmo? Ele jogou no Inter, no Corinthians, né? Depois foi para o Fluminense e depois foi para o Porto, de Portugal. Jogava muito. Vivendo e aprendendo. Não, realmente não lembrava nada. Flávio Minuano, vou ter que pesquisar. Esse aqui era muito bom, jogou na seleção. O Álvaro, já que você está na... O Álvaro está na lida, mas agora ele não está na lida. Ele está com o fone de ouvido lá, fazendo alguma outra coisa. O Flávio Minuano ali, que jogou nesse time do Fluminense. Pesquisa lá. Dá uma pesquisada, quantos gols ele fez? Flávio Minuano. Só para saber como é que é. Então vamos lá. No Inter ele fez 52, no Corinthians ele fez 172, no Fluminense ele fez 93, no Porto ele fez 54, no Inter de novo ele fez 16 e mais pra frente ele ainda fez mais 24 e mais 10 pela seleção brasileira. Fez um pouquinho. Pelé que se cuidar, né? Até na seleção ele fez 10, né? Então muito bom. Mas a tecnologia é bom, né? Tem o Álvaro aqui que já vem como a mensagem do espaço e já nos dá a informação no tempo real, né? Isso é bacana, né? Fez muito jogo. Obrigado, Álvaro. Então, esse aqui é o Swing, né? Jogou no Corinthians também, no Fluminense. Agora tem o Wilton, que jogou está do meu lado ali, o Wilton jogou no Curitiba também. Ponta direita também. O Cafuringa, né? Também teve um certo nome. Cafuringa Inter também depois, né? Foi, esse eu não sei a sequência dele. O Marco Antônio depois já foi profissional. Já foi profissional? 69. Ele foi profissional, 70 ele já foi para a seleção. Então, esse foi o time campeão Fluminense. E tem o folclórico Santana, massagista ali, né? Milênios. Milênios.
E disse que era bom, né? Bom, mas que bom. sofria na mão dele. Sofria, mas o Lula judiava dele. O Lula já... Porque o Santana, ele tinha a característica de sair correndo, atravessando o Maracanã, assim, né? Aí o Lula era o ponto esquerda, caía lá do outro lado. Só para dar risada. Não, aí o Santana saía correndo, quando ele estava chegando, o Lula levantava. Foi o que eu imaginei, porque era ele e uma bolsinha branca, aquela bolsinha de antigamente, que era uma redondinha. Isso eu lembro bem dessa cena dele correr. Mas me conte uma coisa, Reinaldinho. Como é que foi o Tele Santana nessa época? Porque você tem esse convívio também ali no Fluminense. Como é que foi? O Tele Santana era aquele cara bonachão mesmo, aquele cara que meio que vinha já com o conhecimento do futebol, já era algo dele mesmo. Como é que foi esse trabalho? Que não foi diretamente com o Tele, mas de convívio com o Tele? Não, o Tele é uma pessoa maravilhosa. Ele era uma pessoa muito exigente, correta. Né? Então ele dava liberdade, mas cobrava. A diferença que eu vejo, e que até hoje a gente vê essa limitação, ele é um técnico que te falava assim: eu não quero saber se a gente vai ganhar ou perder, nem se vai fazer gol. Eu quero que crie situação de gol. Porque gol é uma consequência. Sim. Né? Sim. Então ele era assim, e treinava muito com bola, cruzamento, falta, pênalti. Era um cara que... Foi o time do São Paulo depois que ele foi super campeão. É exatamente isso. Né? Então é a característica dele. Então ele é um cara... de posicionamento. Inclusive no São Paulo ele morava no estádio. Né? Sim, né? Era a cobrança ali com ele. Era do horário de chegada para o horário de saída. Exatamente. Sabia tudo o que acontecia ali. Exatamente. Mas daí nós saímos do Fluminense e nós vamos encarar o Coritiba. Curitiba, naquela época, já tinha, dentro do cenário paranaense, já uma projeção. Mas não era a mesma projeção que se tinha em termos nacionais, para se conhecer o Curitiba de uma forma assim, o Curitiba está vindo aí. Como é que veio? Primeiro a proposta de vir para o Curitiba, que foi o professor Almir da Almeida, né, que dá nome ao ginásio Tarumã. Né? Foi ele que a gente trouxe para o Curitiba. Né? Certo. O que você conhecia do Curitiba? Como é que foi esse momento da tua carreira? Bom, é muito interessante. Em 1969, o Curitiba fez uma excursão para a Europa. E eu fui assistir um jogo no Maracanã e a delegação do Curitiba foi assistir o jogo. E eu vi aquele time bem uniformizado. Que era o único time do Brasil que só viajava, ou quando estava em equipe, estava de paletó e gravata. Era o time europeu do futebol brasileiro. Paletó e gravata. Então, eu fiquei admirado com aquele time. Né? É mesmo? Me impressionei. Aí, por que eu saí do Fluminense? Até vamos fazer um breve antes de continuar. Álvaro, nós temos uma foto aí do Curitiba indo para a Europa de paletó e gravata. Era uma elegância, né? Exatamente. E dessa foto eu já estou, né? Pois já está nela. Mas é isso aqui que é a tua impressão do Curitiba daquele momento, daquela viagem. E aqui nessa foto temos que foi meu marcador lá no Santos, lá, o Mauro Ramos. Né? Aí já estava junto, né? Estava mais tranquilo. Ali ele era meu técnico, estava mais tranquilo. Mas voltamos então lá, Álvaro, para a foto do Curitiba. Essa foi para exemplificar essa história do Curitiba, a elegância que era uma exigência do Evangelino, né? Do Evangelino. Era o Evangelino que dizia, meu time, para embarcar, para viajar, tem que viajar de terno. Era uma obrigatoriedade. Muito legal. E daí chega no Curitiba, como é que é esse primeiro momento no Curitiba? Também é outro momento interessante. Chegando no estádio do Curitiba, também fiquei encantado com o estádio. Porque o estádio é muito bonito, né? Chegando ali pela principal ali, em frente da igreja, ali na entrada, onde vai a torcida. Da curva de entrada ali. Aí eu também fiquei muito feliz de estar vindo jogar num estádio como aquele. Daquele estádio bonito. Porque eram poucos clubes na época até que tinham uma estrutura de estádio mais preparada como o Curitiba tinha já à época. Né? Então tinha um estádio, era um time que viajava de terno e gravata, e daí tem, eu acho que um dos principais
companheiros teus, porque tua carreira acaba sendo uma carreira curta, porque nós vamos voltar lá no signo, que é... que eu dei a rotina. Depois eu chegar nesse final aí. Um dos motivos de que eu saí do Fluminense. Vou mudar. Mas daí no Curitiba você tem Leocádio, Zé Roberto como companheiros de equipe. Como é que era isso? Leocádio é amigo até hoje, né? São jogadores extraordinários, né? A minha estada no Curitiba, eu fiquei pouco tempo, 4 anos. Não é tão pouco tempo, né? São 4 anos. É um tempo, né? É um tempo, né? Mas para jogar no ataque do Curitiba era difícil. Né? Nós tínhamos Leocádio, Krieg, Tio Batiá, Zé Roberto, Hélio Pires, Aladim, Dirceu. Eu fico imaginando aquela turma da jovem lá ouvindo isso, dizendo assim, ai meu Deus. Mas era um timaço mesmo. Mas como é que foi daí esse... Aí foi aquele início. Momento. Então eu cheguei no primeiro momento e infelizmente aconteceu logo que eu cheguei no primeiro ou segundo jogo, eu me lembro bem, foi a contusão do Krieger. Né? Aí a contusão do Krieger, e aí eu entrei para substituir o Krieger. Abriu espaço para você abriu espaço para jogar. Foi aí que em 1970 eu fiz dupla diária com o Leocádio, né? Uhum. Nessa época eu fiz dupla com o Leocádio. 70, né? 70, é. Aí perdemos o campeonato, né? Foi meio... Aquela história ficou meio esquisita. Esse campeonato teve um cai-cai, não sei se você lembra. Lembra que nós dependíamos do saldo de gols. E a gente fazia gol, o Atlético fazia gol lá, nós fazíamos aqui. Eu estava jogando em Paranaguá, eles faziam lá em Paranaguá, nós fazíamos aqui. Aí deu um cai-cai no time do Maringá, aí não conseguimos fazer mais gol. Parou o jogo, termina ali. Terminou. Era isso que eu estava lembrando da história do Maringá, que eu perguntei lá. Porque tem a história que... Naquela época já tinha substituição de 2 ainda? Dois. Já tinha 70, dois. Já tinha. É a Copa de 70, é a alteração da regra, né? 70. Mas daí, 71 é uma outra dupla... 71... Oh, puxa, tá fugindo já. Zé Roberto. Em 71 o time já estava muito forte, né? E nós fomos para a decisão lá em Bandeirantes. Não é essa falta de 70. Essa é de 70. Essa aí já é que é já a é 71, com o Zé Roberto. É isso. Reinaldo. Célio. Vou te contar uma história. Eu, como atleta, joguei no gol a minha vida inteira. E eu tive o prazer de poder contar para o Célio um dia na Social do Curitiba que eu joguei no gol minha vida inteira por causa de um lance dele. Naquela época, a seleção brasileira, quando se preparava para ir para o Mundial e tudo mais, faziam as seleções dos estados e como eu não tinha condição de estar viajando o tempo todo, como tem hoje em dia, a seleção brasileira jogava contra a seleção do estado. Uhum. E num desses jogos amistosos foi Paraná e seleção brasileira, né? Aliás, esse jogo também tem aquele empate, esse jogo desse empate aí também foi um gol meio mandrake. Era o Paraná ter ganho esse jogo. E eu estava assistindo o jogo com meu pai na curva dos fundos ali na época Belfort Duarte, né? Uhum. E o jogador da seleção brasileira lança uma bola em direção à área da seleção paranaense e o Célio sai do gol, dá um tapa na bola, encobre o centroavante da seleção brasileira, pega a bola do outro lado e sai jogando. Aquilo marcou a minha vida. Eu olhei aquilo e falei assim, eu quero fazer isso. Nunca fiz, é claro. Né? Mas tive o prazer de contar para ele de que eu fui para o gol motivado por esse lance. Foi maravilhoso. E era um baita do goleiro. Nossa, sensacional. Porque não tinha de altura, tinha de... E ele pegava a bola com uma mão só. E foi isso que ele fez. Ele deu um tapa na bola com a mão direita, pegou do outro lado e saiu jogando. Eu falei... Incrível, né? Mas esse time aí, me conta um pouco desse time. Esse time, nós fomos campeões lá em Bandeirantes, né? Sim. E eu dei o passe pro gol de cabeça pro Zé Roberto. Do Zé Roberto. Como é que foi esse lance? Me contaram que você tem esse lance na memória até hoje. Não, esse lance... eu fui pela esquerda, pela direita, né? É o detalhe, né? Eu era canhoto, já jogava na direita. Já jogava no contrário do que moda hoje em dia, eu já fazia lá em 70. Exatamente. Tanto é que eu estou aí na ponta direita desse jogo aí. E aí eu fiz um lance pela direita, cruzei,
também era fácil, né? Cruzar no alto, o Zé Roberto fazia de cabeça. Foi fácil, né? Me conta Exatamente. uma coisa, então, fofoca. Vamos fazer uma fofoca aqui. Zé Roberto era da noite ou era folclore? Ele era da noite. Ele era da noite, né? Da noite, de dia. Se o jogo fosse de dia, ele fazia gol, se fosse de noite, fazia gol. Fazia no contraturno, mas era um craque. Né? Então, posso te contar uma história interessante aí do Zé Roberto. Me né? conta. E ele estava numa casa não era de boa reputação. Ah, sim. Então ele estava nessa casa e o Tim, seu Elba de Padre Lima, chegou para o Almir da Almeida e falou assim: Almir, pô, tá tarde, vai lá buscar o Zé Roberto. Porra. Aí o seu Almir todo. Né? Pô, eu vou lá. Né? Aí estava o Aloar Ribeiro, que você deve ter. Sim, Aloar Ribeiro. Aloar Ribeiro. Da crônica esportiva. É crônica da Gazeta. Né? Aí o Almir da Almeida falou: Ô Aloar, vamos comigo lá buscar o Zé Roberto? Aí foram lá, diz que eram umas casinhas assim e tal. Aí perguntaram: o Zé Roberto tá aí? Então, ele tá lá. Aí o Almir falou: Aloar, chama lá o Zé, né, pra mim. Tá? Aí o Aloar foi lá, bateu na porta, pá. Aí o Zé falou: quem é? Aí ele falou: é o Aloar, Zé. Ele falou: pô, mas até que você veio me entrevistar, cara? Quer saber como é que tá o jogo? Essa história é interessante. E maravilhosa, né? Porque são as histórias do futebol que fazem parte não só do folclore, mas da história do futebol, né, como um todo. Mas tem uma coisa, né? Zé Roberto podia ter sido seleção brasileira, né? Poderia. Se tivesse sido uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais tranquila, porque também naquela época nem todo mundo era muito regrado, nem tudo mais, mas o Zé Roberto tinha condições de ter sido uma seleção brasileira, né? Ele chegou a ir para a seleção de novos, né, uma época, quando ele estava no São Paulo, começando no São Paulo, chegou a ir para a seleção de novos. Mas é que ele não estava curtindo a bola e a condição da vida, eram duas coisas mais importantes, digamos assim, naquela história da vida dele. Até parece que vai ser lançado um livro dele agora, né? Pois é, eu não sei ainda. O Leocádio, quando esteve aqui com a gente, foi o Rogério, que foi escrever o livro dele, um deles, foi quem fez o comentário. Como é que é o nome dele? O advogado é o Aresque? Júlio Aresque? Júlio Aresque, não. É o irmão. Rogério Aresque. Rogério Aresque. Que tem aquela museu lá na Lapa, do Curitiba. Isso mesmo. É o Rogério. Foi ele que comentou aqui com a gente. Isso. Mas estamos seguindo. Me conte uma outra coisa aqui. Porque daí, nessa época aqui, nesse momento da história aqui, tem uma história de Guarapuava. Eu morei em Guarapuava, então eu tenho muito amigo em Guarapuava. O que foi que aconteceu em Guarapuava? Você mandou o Leocádio bater o pênalti para fora? Ele bateu? Não, marcou o gol. Resumindo, né? É porque o clima, eu não sei o porquê, né? O clima estava muito pesado, né? E o Curitiba estava preocupado e acabou levando mais de 100 homens da Polícia Especial para o jogo. Para o jogo, para garantia, né? Por causa do clima estava pesado. E aí, acho que era o Rubens Maranhão, deu um pênalti duvidoso. E a torcida ficou revoltada, né? Aquele pênalti. E aí eu falei pro Leocádio: bate o pênalti para fora, igual a gente vai fazer depois, a gente tinha condição. Deixa passar esse. E ele fez o gol, né? Teimoso, Leocádio. Vou perder a oportunidade. Fez o gol. Aí deu uma confusão danada, foi uma briga incrível. Generalizada. O pessoal arrancava, era de madeira, arrancava e dava nos guardas. E os guardas na torcida e foi... E vocês correndo... Saiu do ônibus pelo meio do mato. Até mais, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque hoje em dia todo mundo viaja de avião. Hoje em dia é uma mordomia daquelas, né? Naquela época era de ônibus. De ônibus. Daqui a Guarapuava, naquela época, de ônibus, no mínimo, dava mais de 6 horas de viagem. Sim. Como é que era esse convívio no ônibus, né? Porque eu também, como atleta, também viajei muito de ônibus, não era essa mordomia do avião de hoje em dia, mas a gente tinha uma rotina de ônibus. Como é que era a rotina de vocês, jogadores de futebol, no ônibus? Ia todo mundo descansando ou rolava aquela cacheta na grana? Não, tinha os que jogavam carta e tal, normalmente, e ia batendo papo, né? Não tinha nenhum
problema maior, assim, a questão de viagem. Não tinha o indisciplinado do... O duro era a volta. A volta quebrado, volta. Um frio danado, chegar aqui de madrugada, não era fácil. Não era fácil. Não era fácil, não. E nem carro, naquela época tinha como pegar e ir para casa. Alguns até deitavam no ônibus, né? Iam deitados, porque eu estava esgotado, né? Já cansado, machucado. Naquela época, uma chuteira que pesava 30 quilos, mais ou menos, com uma trava de 3 centímetros de metal, era muito difícil voltar para casa. A bola, então, né? Se molhasse, então... Eu rezava para não chover, né? Aquele capotão não andava 3 metros no passe. Daí, esse time do Curitiba, que é 71, 72, 73... é o time que vem para a condição de campeão do Torneio do Povo. Sim, né? Exato. Vocês já esperavam isso? Porque o time vem não crescendo. Né? Ali, então, em 71, a partir de 71, vocês já têm esse sentimento de que a possibilidade poderia vir? Na realidade, o time estava disputando o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Né? Começou a disputar... Não, minto. Nós disputamos o primeiro torneio do... Não, primeiro 71, Campeonato Brasileiro. O Curitiba foi, me parece, sexto colocado. Já vinha com... já foi um time que... E nós perdemos o Zé Roberto as primeiras rodadas. Inclusive, pegamos o Cruzeiro. Perdemos o primeiro jogo. O Cruzeiro com o Tostão, aquele time todo. Né? Era mais difícil. Tudo bem perder para o Cruzeiro, né? Tostão é companhia limitada. Nelinha, Tostão. Não, depois. E aí o time foi para sexto lugar. Em 72, parece que foi 4º lugar. E 72 também tem o Curitiba vai bem também já no Torneio do Povo de 72, não vai? Não. Só jogou o 73, Torneio do Povo. Ah, foi só o 73? Só o 73. Então, 72 ele foi bem, tem um jogo contra o Flamengo que foi uma garfada lá no Maracanã. Sim, e levaram a decisão, parece que levaram a decisão para São Paulo, porque ficaram os 3, até foi o terceiro, acho. Levaram a decisão, foi Palmeiras, São Paulo e Curitiba, em 72. Sim. É isso mesmo. Eu tô na dúvida. Vamos pedir uma ajuda para o nosso consultor especial, o Álvaro. Álvaro, 72, qual é a classificação do Curitiba no Campeonato Brasileiro em 73? 72. Em quinto. Em 73, oitavo. Mas é mais por aquela questão das chaves, né? Que no final tinha as eliminatórias, eles separavam em grupos, então por isso que ficava um pouquinho diferente. Mudava o sistema de classificação. 71. 71? Me dá uma consultada aí. Esquecemos de pedir na ordem cronológica. Ele estava indo bem. Aí entrou, aí 73, 72 eu joguei pouco porque eu tive uma contusão muito séria. Fiquei 6 meses sem poder jogar. Eu não sabia. Tive uma distensão na virilha e foi braba, foi... Virilha de recuperação é difícil. É difícil. Eu passei 3 anos com a minha... Incomodando. Quem me curou, na verdade, não foi o médico que a gente teve em comum, foi uma rezadeira. O meu foi um pai de santo. O meu foi uma rezadeira. Mas por que eu digo que é o pai de santo? Porque eu fiquei com medo de chutar a bola. Uhum. Né? Fiquei com medo. Na verdade, eu já estava curado, mas eu fiquei com medo. Aí eu fui lá num pai de santo, lá, vou levar você no pai de santo. Eu me lembro, porque aquela época... Oswaldo Sartre já era massagista? Era massagista. Né? Ele já mexia com a arruda e espaço São Jorge. Eu sei que eu fui lá, o pai de santo, eu acho que pesava uns 100 quilos, pegou minhas 2 pernas e bom, aí curei. Curou, tá resolvido? Tá resolvido. Então temos mais uma coisa em comum. Aí fomos para o Torneio do Povo, 73, aí foi início de 73. Uhum. Né? Fomos para o Torneio do Povo. Aí era o Elba de Padolima. O técnico. Aí que a base é praticamente essa mesma de 71. Tem o Leocádio, aqui está o Cláudio, tinha o Aladim, que foi para a ponta esquerda. Mas entrou no lugar do Dirceu. Sim. O Dirceu sai porque não encontra espaço porque o Aladim jogava e ele vai para o Cruzeiro... Para o Botafogo do Rio. Depois... Não, eles venderam o Dirceu para o Botafogo e trouxeram o Aladim. Ah, tá. Aí o Aladim entra nesse time de 73. Aí tinha o Zé Roberto e o Hélio Pires, que fez o gol do título.
o Hélio Pires. Mas aí o Tim falava assim para mim, Reinaldo, você fica no banco. Deixa o pessoal cansar, depois você entra. Então, já entregava o filé mignon? Deixa o pessoal cansar e você tá tudo bem, seu tio. Lá, eu jogava na ponta direita, né? E eu... Não, que eu vou usar uma outra. E tava dando certo, porque eu entrava e o time ganhava, né? E daí virou título de jornal. Reinaldinho deu mais uma vitória ao Curitiba. Isso foi manchete de jornal aqui. Eu fiz até uma reportagem que eu queria recuperar, não consigo. Fiz uma reportagem para Placar. Fazer uma reportagem comigo depois lá do título, né? Dessa forma, né? Desse formato aí de eu entrar sempre depois. Resolver o jogo. Resolver o jogo. E desse jogo, acho que foi o mais importante que eu entrei, foi contra o Flamengo no Maracanã. Era esse jogo que eu estava tentando lembrar. Né? Como é que foi esse jogo? Então, esse jogo estava jogando, acho que o Sérgio Roberto, que era o titular, aí eu entrei no lugar dele, o do Leocádio. Acho que era o Leocádio. Era o Leocádio, não era o Sérgio Roberto, acho que veio depois. Era o Leocádio. Aí eu entrei no lugar do Leocádio e era Rodrigues Neto, lembra? Lembro. Chegou a jogar na seleção. Aí eu limpei a jogada e cruzei para o Zé Roberto. O Zé Roberto, praticamente em cima da linha, fez o gol de cabeça e nós ganhamos do Flamengo de 1-0. De 1-0. Já tinha o Zico, no time já tinha o Zico da Maravilha. Da Maravilha, o Zico já estava no 71? Acho que já estava... Não, 73. 73? Eu acho que já estava ele. Porque o Dadá, eu lembro... O Hidalgo que me falou, eu não me lembro bem. Vamos consultar. Vamos ver. Já sabe que você hoje virou o meu ensaio do novo formato do programa. Tá certo. Álvaro, qual é esse time aí do Flamengo 73? Já tem Zico e Dadá? Zico tem. Dadá, não sei. Vamos descobrir então. Já tinha visto. Levantando a informação, pode cortar e mandar a informação aqui para a gente tirar essa dúvida. Porque eu juro que eu não lembro dos dois juntos no Flamengo. Posso estar errado, mas há uma possibilidade gigantesca de eu estar errado. Eu não me lembro, mas eu lembro que o Hidalgo me falou isso. Desse jogo, da Maravilha. Do jogo do Dadá. Eu sei que eu joguei contra o Fio Maravilha também. No joguei. Mas isso foi... E virou música. Virou música, né? Fio Maravilha. Porque o Dadá depois ele vem para o Curitiba em 78, 79, por aí, né? Ele vem jogar no Curitiba. Daí, Álvaro, conseguiu a informação aí para nós? Ele jogou em 73 e 74 no Flamengo, daí, tá? Então estava lá. Estava lá. Estava certo você. Nada como quem participou da festa para saber o que estava acontecendo. Não, mas isso aí foi o que faz 53 anos, né? Mas a memória está melhor que a minha, Reinaldinho. Está me dando couro, hein? Reinaldinho, o que foi esse título do Torneio do Povo? Eu tenho mais um... Teve esse lance importante que eu quero comentar, e seguindo o que o Tim falava. E aí fomos jogar com o Corinthians, aqui no Couto Pereira. Aqui no Couto. Aí eu estou de ponta direita, já entrei depois, né? E tinha um zagueiro esquerdo, que era o tal de Miranda. O cara era um armário. E aí meteram a bola para mim. Dionísio era pequeno perto dele. Meteram a bola para mim, mas meio pro lado do meio, assim, né? E ele entrou na minha frente, tropeçou no meu pé e levou o maior tombo. Bem, paca! Aí ele chegou pra mim e falou, vou te arrebentar todo. Eu falei, porra, negão, você acha que eu sou maluco de dar porra de você? Você tropeçou no meu... Eu quero saber, vou te arrebentar. Eu falei, ai, meu Deus. Aí você foi jogar do outro lado. Falei, não dá. Aí lá aos 43, sei lá, meteram uma bola pra mim lá no fundo. Aí eu saí com... Pá! Aí herói é aquele que não pode fugir, né? Lógico, né? Aí eu fui com tudo. Aí o negão vem crescendo. E não parava. Crescendo, pô, aquele armário. Pô, mas ele me deu uma juntada. Tinha pista ainda, né? Lembra? Tinha pista, né? Pô, fui parar lá na pista. Aí foi pista alambrada e algo mais. Aí foi falta, né? Ali o Orlando bateu a falta e o Oberdan fez o gol de cabeça. Aos 43 minutos,
do segundo tempo. Aí eu passei pelo rapaz, né? Falei, olha aí que você arrumou pro teu time. Aliás, obrigado. Obrigado. Então esse foi o lance. Aí fomos para decisão, né? Sim. Daí, nós ganhamos do Atlético Mineiro. Sim. Também, né? Empatamos com o Inter lá em São Paulo, né? E daí vai para a decisão? Vai para a decisão com o Bahia. E a decisão com o Bahia, se nós perdêssemos, o Flamengo seria campeão. Sim. Aí, no vestiário, ia ter o sorteio do juiz, eram 3 juízes. Aquilo não era, antigamente não era escalado antes, né? Sorteava na hora. Sorteava na hora. Então era o Scôfaro, Faville Neto e Marçal Filho. Ia para o sorteio. Esse Marçal não era muito confiável, né? Bom, então... Então, aí foi para o sorteio. O Faville Neto foi no vestiário e falou para o Evangelino, quem vai apitar o jogo é o Marçal Filho. Tá, aí o Evangelino 50 falou, anos de bola. Peraí, não saiu o sorteio ainda, como é que vai ser? Não, a bolinha dele está na geladeira. Tinha isso naquela época, né? Mete a mão na cumbuca gelada, vai apitar o jogo. E aí a gente sofreu muito. Né? Sim. Nós fomos... foi expulso o Hidalgo e o Hidalgo e o... Foram 2, né? E o Hidalgo e o Cláudio. O Cláudio. Já ficamos com 9. Uhum. E aí o Aladim tinha feito 1-0, eles viraram o jogo para 2-1, né? E nós com 9 jogadores. Aí o seu time botou o Dreyer na cabeça da área. Que era para segurar pouco mais ali. Bater nos caras todos lá. Que chegasse, o gringo lá para cá. O gringo lá na frente da zaga, que não passa ninguém. Já avisou quando entrou, né? E, inclusive o Douglas estava jogando lá, Dova, Gafito, estava jogando lá. Ele não passa aqui. Aí o time chamou, Reinaldo, entra lá. Eu falei, no lugar de quem, seu time? Escolhe um lá e entra. Tá dando certo? Aí eu tirei o Leocádio e entrei. E o Leocádio deve ter, pelo que a gente sentiu do Leocádio quando a gente conversou com ele, deve ter saído feliz da vida. Na saída não sei, depois ficou, mas... Não, mas também teve um jogo contra o Corinthians, que eu estava jogando... E ele entrou no meu lugar e ele fez o gol. E depois nós viramos... Era craque também, né? Era craque, né? Jogava muita bola, não era pouca coisa que jogava o Leocádio. Aí fizemos o 2-2. Sim. E fomos campeões. Fomos campeão, né? Mas então essa história de se escalar, tem uma história que se virou meio um auxiliar técnico que se escalou. Ou isso foi em Maringá? Como é que foi a história? Então você já vinha preparando essa história. Não, foi a única vez que eu fui técnico. e não queria ser técnico nunca na minha vida. Como é que foi isso? É uma situação. Então, o seu time foi bater uma bola com a gente lá no 2 toques lá, e rompeu o joelho, torceu o joelho e teve que ser operado, né? E aí... Eu como estava sempre no banco, sabe deixar no banco. Sabia de tudo como é que era o movimento. Aí o Luiz Afonso foi como técnico, né? Na realidade, eu que estava dirigindo lá o time. O time, né? O Afonso ficava em pé na frente e você dava coordenado sentado no banco. Exatamente. Aí tá 20 minutos do segundo tempo, tá 3-1 para nós, né? Aí eu falei pro Luiz Afonso, eu vou trocar. Ele falou, mas vai entrar quem? Eu falei, eu? Tá na minha hora. O time sempre me coloca, por que eu não vou entrar? O meu horário de entrar com o time é esse. Acho que é a única vez que o técnico se escalou e foi jogar. Que maravilha, Reinaldo. Fantástico, show de bola de toda essa história. É o que eu te falo, né? Quando a gente está envolvido com pessoas que... têm essa vivência, experimentaram isso, foram craques de bola, a conversa sempre é muito mais fácil. O craque fala bem, o perna de pau fica hoje em dia fica na frente do espelho, né? Tá difícil o negócio hoje em dia. Só espelho e futebol que é bom nada, cabelinho, né? Como é que você vê esse futebol de hoje em dia? Até deixa eu dar uma cortada. Estamos em época de Copa do Mundo, né? Sabemos ter uma seleção que hoje em dia está, na minha opinião, e eu nunca me esquivo da opinião, eu aceito como a seleção mais fraca que nós tivemos nos últimos tempos, desde que eu acompanho o futebol.
É, para mim, a seleção mais fraca que nós temos. Como é que você vê esse momento do futebol brasileiro? O pessoal sempre pergunta assim, o futebol de antes era melhor do que de hoje? Aí na minha reflexão, eu vejo o seguinte, o futebol é diferente, não é que um é melhor que o outro. O que nós jogávamos é diferente do que joga hoje. A preparação física, hoje em dia é diferente. Tudo, uniforme, toda condição física, né? Tudo. Porque Sim. hoje nós éramos jogadores de futebol. Hoje são atletas que jogam futebol. Sim. A própria preparação, o material, nossa, dá uma diferença enorme. Então, eu o vejo material de hoje dá para jogar 10 anos mais ainda do que parar em 73. É claro que eu, por exemplo, eu fico chateado de ver toda hora a bola atrasar para o goleiro. Eu me lembro no meu tempo de atrasar para o goleiro. Mas de jeito nenhum. Cara, eu vou lá fazer gol. Nós vamos para frente, né? Então, eu acho que até umas regras de futebol, se colocasse as regras de futebol de salão, seriam melhores. Seriam melhores. Você tem um tempo para passar para outro campo. Passou para outro campo, você não pode voltar mais, tem que ir para frente. Ou até a liberação de número de substituição, poder entrar e sair, talvez desse um dinamismo maior pro futebol de campo. Então, né? aí você vê você pega um jogo, né? Que se você for calcular o tempo que os backs passam para o goleiro para os backs, o que fica no campo defensivo... Do teu time é absurdo. Né? Absurdo. Então, eu gostaria de dar um retornozinho para contar uma história que tem a ver com isso. Estou esperando. Tem a ver com isso. Que tem essa demora, Me conta. Então, nós fomos jogar com o Santos, em 1971. Né? Com o Pelé time e fraco, né? Time completo do Santos. O jogo do Couto? No Couto Pereira. 65 mil pessoas no estádio. Sim. Tinha gente nas torres, nas lembra? torres de iluminação. Então, seu time foi dar a pré-eleição. Ele falou assim, nós temos que diminuir o tempo de jogo. Como eles têm um time muito mais forte que o nosso, nós temos que diminuir o tempo. Como diminuir o tempo? Vai bater um lateral, demora mais. Vai bater um tiro de meta, demora mais. Porque tem menos tempo de jogo. Vamos dar menos tempo para nos incomodar aqui. Exatamente. Menos bola rolando, menos risco. Discute com o juiz, faz confusão, não deixa o jogo correr muito. Sim. E nós vamos ter só uma jogada. Quando o goleiro pegar, ele mete a bola no meio do campo. Era o Paquito. Mas o Paquito, que a gente não falou, era outro cracaço do Pacaipira. Né? Era brincadeira. Brincadeira. Aí o Paquito disputar para ganhar, para o Tião entrar. Dá uma casca para o Tião. Aí foi um desses lances que o Paquito ganhou, caiu no pé do cara, ele meteu na frente. A Batia foi lá e fez o gol. No Serras, né? No Serras, né? E o Oberdan era o zagueiro do Santos. E daí, aí reza a lenda que o Cláudio Marcos meteu o Pelé no bolso. Sim, marcou. Hoje em dia ele tem o Pelé no bolso, sabe a história, né? O Catega agora ele tira do bolso o chaveirinho com a foto do Pelé. Mas tem a história do Cláudio também com o Pelé, que já deve ter contado aqui, você conhece. Qual, ele era o carteiro do Pelé. Isso eu não sei. Ele não contou essa. Não. Ele era o carteiro do Pelé. Acho que Quando eu falo, gente, que trazer craque é saber a história... É Reinaldinho, gente. É Reinaldinho. Então, ele trabalhava... Carteiro do Pelé. Ele trabalhava no escritório do clube. E ele guardava as cartas, que o Pelé viajava, ele que guardava as cartas pro... Isso na época do Santos, lá ainda que o pai dele era o treinador. E depois ele foi ser o marcador do Pelé. Daí meteu no bolso. Muito legal, né? Muito legal. O futebol é maravilhoso, né? Eu sinto, para mim, o futebol perdeu muito desse encanto. Né? A gente poderia, isso poderia estar mais ainda enraizado aqui no nosso futebol. Hoje virou, é uma coisa que me incomoda muito. Virou muito moda e pouco futebol. Mas futebol às vezes vai ter que se readequar de uma forma ou outra. Nós vamos ver como é que funciona isso. Para frente, né? Reinaldinho, aí aquela história lá de trás lá de que o teu signo dizia que você odeia a rotina. Parou de jogar bola com 24? Sim. Aí Por que isso? Como é que foi? Eu estava estudando, estava fazendo a faculdade, estava estudando economia, né? Fazendo ciências econômicas. E aí eu fiz eu resolvi parar de jogar. Falei, porque a gente era uma dificuldade financeira difícil, né? complicada.
E eu falei, eu estava casado já, né? Também casei. E aí eu estava terminando a faculdade, e eu falei, não, vou procurar emprego. E aí saí para procurar emprego, aí fiz um teste do Bamerindos. Né? Mas não era Banco do Brasil? Achei que era Banco do Brasil na época. Bamerindos. Aí eu passei. Aí no dia 13 de maio de 74, terminou o meu contrato. Até eu falo pro pessoal, eu não joguei em 74, meu time foi campeão, tinha contrato lá. Pode me dar o bicho. Você falou de uma passagem do Paysandu, na realidade eu fui emprestado no Paysandu. Mas eu acho que joguei uma partida, mas na realidade eu fui para lá porque eu já tinha decidido parar de jogar futebol. Como a minha esposa é de Belém, tinha a família toda lá. Foi conversar com a família, ver se ficava lá. Aí voltei em dezembro, e aí voltei para o Curitiba e tal, mas já estava fora dos planos e tudo, né? E aí, 13 de maio de 74, saí e entrei no banco. Aí fiquei lá no banco 36 anos e pouco. Uma carreira... Quase 30. Aí o Wilson Andrade me convidou para ir trabalhar no Curitiba. Sim, é isso que eu ia perguntar, porque você tem um retorno para o futebol. Então, no dia 1º de setembro de 2010, eu volto para o Curitiba. Então, eu Qual a função? Eu fui diretor de tecnologia. Tecnologia agora, TI, do craque, que resolvia tudo de prima, foi para resolver na tecnologia, foi resolver no TI. Fui lá para o TI. E daí? E é mais interessante que no dia que eu saí do Curitiba, 13 de maio de 74, eu entrei no banco. No dia que eu saí do banco, 1º de setembro de 2010, eu entrei no Curitiba. Interessante, né? Interessante, né? História. Não fiquei parado. Foi contínuo. E aí fui para o Curitiba. Foi uma experiência muito boa. E até posso me considerar tricampeão na administração. Na administração. Só eu e o Krieger fomos campeões da administração. Dentro e fora. Dentro e fora, né? É verdade, né? Que bacana isso. Não sabia a correlação disso, mas eu sabia que tinha acontecido, mas não tinha a ideia de como é que isso tinha acontecido de fato, né? Vamos partir para uma parte final da nossa conversa. Vou te fazer umas perguntas, umas respostas objetivas. Ela não é ping-pong, mas vamos no de prima. Tá. Batendo de prima. Tá. Né? Melhor jogador com quem jogou? E é difícil. Essa é uma pergunta difícil. No profissional? Na carreira. Na carreira. A carreira ela vem do Santos ao Curitiba, na carreira. Acho que foi o Zé Roberto. Né? Zé Roberto? Zé Roberto, Bacana. Melhor treinador? Elba de Pada Lima. Elba de Pada Lima. Melhor dirigente? Melhor dirigente. Pode ser presidente? Pode ser. Evangelino, né? Evangelino? O Evangelino era difícil mesmo? Ele era o chinês era linha dura? Não, puxa vida, como é que eu vou falar do Evangelino, né? O problema do Evangelino não sei se era o problema do próprio clube, né? Sim. Que era difícil a gente receber, era complicado, atrasava salário e tal. Final do ano ele sumia. O salário vinha em 3 meses. Essa história já foi contada aqui. O salário vinha em 3 meses, o titular ganhava esse bem em dia, o outro tinha que acertar. Então mas também pela situação financeira do clube, porque não tinha arrecadação, não tinha nada. Era só torcida. Só torcida, né? Só torcida. Então a gente tem que entender também. Então, é um dos motivos que eu parei, né? Sim. Mas esse foi o maior problema. Jogo inesquecível. O Flamengo que ganhou de 1-0. De 1-0. Foi uma vitória maravilhosa, né? Esse é daquele que quando dorme de vez em quando sonha de novo e escuta o barulho inteiro da torcida. Porque foi o mais importante, né? Porque a vitória com o Santos, tudo bem, ganhamos o Santos, foi um espetáculo, mas não foi determinante, né? Sim. A vitória do Flamengo foi determinante. Determinante para tudo aquilo acontecer, né? Porque é um título nacional, foi o primeiro título nacional do sul do Brasil. Do Brasil, né? Foi um momento. Tanto né? é que até hoje a gente está batalhando para que seja reconhecido como um título nacional. Sim. Que não tem esse reconhecimento ainda. O que é impressionante, porque tem tanta outra coisa reconhecida que a gente olha e diz, inclusive tem o Hidalgo, tem de posse a decisão do advogado da CBF. Da CBD, da CBD, né? CBD na época. E agora a gente teve um
um evento na Assembleia, né? Aham. O deputado Elibere Filho, né? Filho. Fez uma homenagem para nós, 53 anos da conquista do título, e quer levar para a parte política, tentar negociar e trazer esse Isso não tem nem que negociar, né? Isso é reconhecimento de um ato e um fato, porque tudo existiu e está documentado. Isso. A partir desse momento, não E tem muito são três os campeões que seriam reconhecidos. Sim, O Flamengo, o Corinthians e nós. E o Curitiba. Que foi cada um. Cada um em um ano. Exato. Né? O futebol não é só alegria. Maior decepção. Foi as contusões, né? A contusão que eu tive em 72. 72. Fiquei 6 meses sem poder jogar. Foi difícil. Desculpe. Foi difícil. Muito Esse foi um momento difícil. Foi. Rinaldinho, me conte uma coisa. Olhando lá para trás, para aquele guri lá de Santos, né, daquela cidade praiana e tudo mais, o que o Rinaldinho de hoje falaria para aquele guri lá de trás para ele fazer na vida? Segue o mesmo caminho ou faria algo diferente? O que você falaria para você lá em 65? 66. O que você falaria para aquele guri? Eu acredito que as oportunidades que aparecem a gente tem que ir em frente. Claro que a gente faz muita coisa certa ou errada. Você sair do Santos foi errado? Eu até poderia jogar no Santos, talvez. Né? Não numa frente, mas no meio do campo, poderia Sim. jogar. Uhum. Porque eu vi que outros jogaram e que eu acredito... Fazendo uma análise crítica, eu podia ter jogado lá, né? Poderia ter chegado lá. Porque, inclusive, eles já estavam me preparando com alimentação, com injeções para fortalecer. Então, poderia, né? Uhum. Mas não me arrependo em nada de ter ido e ter seguido a carreira. Não me arrependo em nada. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. O reconhecimento pela sua história do futebol, para o todo da tua vida, valeu a pena. Valeu a pena e estar em Curitiba. Curitiba foi uma cidade que me recebeu, né? Uhum. Até hoje abre portas para mim. O Curitiba Futebol Clube até hoje abre portas. Aqui a oportunidade que eu estou tendo de falar aqui. Essa oportunidade é minha. Não é minha oportunidade. Minha oportunidade isso é um reconhecimento que não tem preço. Você não ganhou dinheiro no Curitiba. Daí? Ganhei muito mais que dinheiro, né? Bom. Né? E aí, minhas filhas nasceram aqui, meus netos, né? Uhum. Então, a família está aqui. Curitiba virou a cidade do Reinaldinho. Sim. E aonde a gente encontra o Reinaldinho, e se quiser conhecer o Reinaldinho, de repente, cuidado, você pode estar num barzinho e começar a falar muito do Curitiba, ele vai chegar lá para dizer, você me conhece? Reinaldinho, foi um prazer. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar alguma coisa sobre o nosso clube. A minha participação foi pequena, vamos dizer assim, Pequena? Você é reconhecido no Curitiba. Nós, aquela gurizada que estava naquele bar lá aquele dia, é que devíamos render homenagem a você todo dia. Aquela brincadeira do grito de guerra que aconteceu lá, eu vou te contar uma coisa. Cada vez que alguém comenta das idas lá no Cabana, alguém vem lá e põe um áudio lá do ei, Reinaldinho é nosso rei. Você virou marca daquele grupo da torcida jovem que nós nos conhecemos naquela noite. Reinaldinho, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pela tua experiência, tua existência, por tudo que se trouxe aqui nessa conversa para nós, que, como eu falei, gente, conversar com craque é papo fácil. Esse pessoal sabe o que fez, sabe como jogou, sabe qual foi a história, viveu a história gloriosa do futebol brasileiro. Obrigado, Reinaldinho. E para você que nos acompanha aqui no nosso programa, não esquece, compartilha, clica no sininho, manda para os amigos, comenta o nosso programa. Se quiser que a gente convide alguém, manda uma mensagem para nós lá. Sempre que possível, nós vamos estar podendo trazer outras pessoas aqui para contar histórias como a do Reinaldinho. Só quero dar uma palavra final, agradecer a torcida do Curitiba que tanto me incentivou para fazer
para correr mais lá no estádio. Porque eu sempre me coloquei como torcedor, né? Quando eu entrava no campo. Pô, o pessoal veio aí domingo, né? Torcer pra gente. Nós temos que dar tudo. Tem que dar tudo lá dentro. Tudo lá dentro. E você deu, pode ter certeza disso. Obrigado, Reinaldinho. Obrigado. Obrigado a você. Lá vem o ataque.